Olá, e aí, tudo bem com você? Eu espero que você esteja muito bem. Meu nome é Júlia, mas pode me chamar de Ju e este aqui é o meu canal. E hoje, gente, eu quero falar com vocês sobre um vídeo que eu até postei aqui no Shorts e no Reels do Instagram. Que ele começa mostrando uma entrevista que eu vi na internet esses dias e eu fiquei com ela na cabeça, precisei falar sobre isso. Uma entrevista que mostra as pessoas falando sobre o hábito de leitura delas em 1976, no Rio de Janeiro. Gosto muito de ler, todo tipo de leitura que traz algum esclarecimento, instrução, aquilo que possa nos ajudar a facilitar a nossa própria vida. Agora, o senhor tem algum tipo especial de leitura que o senhor prefira? É ciências em geral. O senhor lê quantos livros por mês? 2 em média. Você gosta de ler? Eu gosto, leio muito. Que tipo de livro? Policial, romance, variedade. Quantos você lê por mês, mais ou menos? Uns 15 a 20 volumes. Você compra esses livros todos? Não, eu compro, né? Sendo que eu sou sócio do Círculo do Livro. Do Círculo do Livro. Você gosta de ler? Adoro literatura. Quantos livros você lê por mês, mais ou menos? 5, 6 livros só, porque não tenho tempo, sabe? Mas se eu tivesse mais tempo, eu leria mais. E que tipo de literatura que você gosta? Eu gosto muito de Machado de Assis. Você assiste as novelas também de televisão sobre livros? Assisto, das 6, sempre do Canal 4. E é claro que eu fiquei assim extremamente pensativa, porque por mais que mostre um recorte da população, não dá para saber como toda a população era por conta de uma pesquisa somente, é nítido que os brasileiros não têm lido mais. As pesquisas apontam que hoje no Brasil a maioria das pessoas não lê nem um livro por ano. E o público leitor lê menos de 4 livros por ano. Essa é a média do brasileiro. Mas uma coisa me chamou muita atenção e eu quero falar aqui com vocês. É claro que nós temos muitas coisas para dizer acerca desse assunto, principalmente sobre o nível de comunicação do brasileiro que tem caído, o nível de interpretação de texto, a linguagem do brasileiro que tem ficado diferente. A gente poderia dizer também sobre o vício nos eletrônicos e como isso tem afetado a busca pelo conhecimento pelas pessoas de forma geral. No entanto, eu quero focar aqui numa coisa que eu achei muito interessante. Lendo as últimas pesquisas sobre a leitura no Brasil e tudo mais, eu percebi que quando os brasileiros são perguntados sobre os livros que os marcam, os livros que mais marcaram a vida deles, os livros que eles leem mais, o que mais aparece são livros infanto-juvenis. E, gente, olha só, eu não quero que você entenda aqui que os livros infanto-juvenis são ruins. Eles são maravilhosos. Tem muito livro infanto-juvenil bom, com ensinamentos que a gente leva de fato para o resto da nossa vida. O que eu quero ressaltar aqui é: você pode ler livros infanto-juvenis? É claro, você pode ler qualquer coisa que você quiser. Mas se você, como um leitor, só lê livros infanto-juvenis pelo resto da sua vida, você tem que começar a se perguntar o porquê. Por que você só fica nesse mesmo tipo de leitura? Será que você não está numa zona de conforto? Será que você não poderia se desafiar a ler coisas mais profundas, mais complexas, que vão te levar a novos tipos de conhecimento? Esses dias, um aluno meu comentou num vídeo aqui do YouTube, acho que foi o último que eu postei, falando para eu fazer algum vídeo falando sobre a leitura de HQs. Ele falou assim: coloca algo sobre a leitura de HQs, dizendo se é bom você só ler HQ, foi alguma coisa desse tipo. E eu já vou puxar esse gancho aqui, já vou respondê-lo neste vídeo e já falar sobre isso aqui com vocês. Todo tipo de leitura pode ser válida. Os tipos de livro que existem, os tipos de literatura, seja HQ, romance, conto, crônica, poema, todos os tipos de leitura podem ser válidas para você. O problema é se você, como leitor, só lê aquilo ali por muito tempo, por um longo período de tempo da sua vida, e aquela leitura acaba se tornando até desinteressante, porque ela não serve mais para você e para aquele momento da sua vida. Inclusive, eu falei um pouco sobre isso no vídeo Toda Leitura é Válida, que eu vou deixar aqui na descrição para vocês poderem conferir. Mas o que eu quero dizer é: assim como na vida nós amadurecemos e nós buscamos novos tipos de conhecimento e de assuntos, e até a sua forma de adquirir esses conhecimentos muda, a leitura também vai mudar.
É esperado de um leitor que a leitura amadureça junto com ele. Então não é normal, não é comum que uma pessoa que goste muito de ler fique no mesmo assunto por 10 anos, por 15 anos, fique no mesmo tipo de leitura por 20 anos, 30 anos. Então a literatura infanto-juvenil, por exemplo, é uma porta de entrada. Ela faz você entrar no mundo da leitura e se encantar. Mas se você lia esse livro com 13 anos, e é o mesmo livro que você lê com 20 anos, e é o mesmo livro que você lê com 30 anos, com 40 anos, com 45, com 50, você precisa tomar um pouco de cuidado. Porque talvez você esteja numa zona de conforto que esteja te impedindo de crescer na sua leitura e até no seu raciocínio linguístico. Pode fazer muito bem para você adentrar em novos universos da literatura, em autores mais difíceis, em linguagens mais complexas, em assuntos que antes você não conhecia, porque isso faz você crescer não só como leitor, mas como pessoa também. Agora, é errado você ler só um tipo de livro? É claro que não, gente. Você pode ler só HQ pelo resto da sua vida se você quiser. Você não está errado por causa disso, se você gosta muito disso. A questão é que existe um tipo de leitura que é a leitura de fruição, que é a leitura que você usa para entretenimento, para você relaxar, é a leitura que você faz porque você gosta mesmo. E existe a leitura que você faz para adquirir um conhecimento, uma leitura que serve para instruir a sua própria vida, você como pessoa, que serve para você buscar novos assuntos. E é claro que a leitura de fruição, que é essa leitura de entretenimento, também te ensina várias coisas. No seu momento de prazer com a leitura, você também está aprendendo. Mas é importante que você trace os seus objetivos. Você gosta da leitura para adquirir conhecimentos, para crescer na sua linguagem, para ter um assunto novo ali na sua bagagem, ou você gosta da leitura somente pelo seu prazer, porque você gosta mesmo de sentar e ler, e para você assim está bom. Se para você está bom ter a leitura somente como uma forma de prazer e você prefere buscar o conhecimento de outras maneiras, então tudo bem, pode ler o mesmo tipo de livro pelo resto da sua vida. Pode ficar só na HQ, não tem problema, porque aí é o seu momento de prazer, de relaxamento com a leitura. Agora, se você quer a leitura não só como uma fonte de prazer, mas também como uma maneira de aprender mais coisas e se desafiar a saber outras coisas e a se desafiar na sua linguagem, no seu raciocínio lógico ali em relação à língua, aos conteúdos, aí você vai ter que sair da sua zona de conforto. Aí não é válido que você leia somente um tipo de coisa, porque agora você não está usando a leitura só como uma forma de entretenimento, mas também como uma forma de adquirir conhecimento. Então é importante que você passeie nos mais diversos tipos de leitura. O que não quer dizer que você precise ler todos os tipos que existem, mas você vai escolher ali um outro, depois um outro, e você vai ali se desafiando. O que acontece, gente? Tem pessoas que pensam que a gente nasce com a aptidão para ler. Gente, eu vou falar com vocês, eu vou contar aqui a minha história. Acho que eu nunca contei a minha história aqui nesse canal em relação aos livros. Eu não nasci interessada pelos livros. Não nasci. Hoje eu sou uma pessoa leitora. Na época da minha adolescência, eu lia cerca de 5 livros por semana. Eu gostava muito de ler. Hoje em dia eu leio menos, né? Porque eu sou adulta agora, eu trabalho muito, eu sou professora, tenho muitas demandas. Mas eu ainda leio um bom número de livros por mês. Digamos que eu esteja aí acima da média dos brasileiros. Mas eu não comecei leitora, eu não nasci leitora. O que acontece? Quando eu estava, eu acho que no 7º ano, mais ou menos, a minha professora passou um livro que era pra gente apresentar um trabalho sobre esse livro. E na época, a gente já tinha ali um acesso à internet, né? Ao Google, mais ou menos, apesar de ser, assim, uma internet lenta, que não era tão comum da gente olhar sempre, mas a gente já tinha esse acesso. Eu lembro que os meus amigos falaram assim: olha, vamos pesquisar o resumo desse livro e aí a gente faz esse trabalho. Só que não era um livro muito conhecido, não tinha resumo sobre ele na internet. E eu não me sentia muito bem em fazer trabalhos buscando resumos. Eu gostava de me desafiar, eu gostava de mostrar para mim mesma que eu conseguia fazer aquilo ali sem precisar ficar pesquisando na internet. Eu gostava muito daquela ideia, sabe, de fato absorver o conhecimento e conseguir devolvê-lo. Eu tinha essa vontade. E os meus pais também me estimulavam a buscar esse conhecimento e tudo mais. Então, eu falei assim, não, eu vou ler esse livro. E eu lembro que quando eu peguei o livro, era um livro de mais ou menos 200 páginas. E eu já tinha lido uma série de livros, que era um diário, gente, como é que era? Diário Otário, meu querido Diário Otário. Eu já tinha lido esses livros, mas são livros, né, de comédia.
assim, livros mais tranquilos, mais fáceis. Eu nunca tinha lido ali um livro de 200 páginas que não tinha imagem, sabe? Então esse foi o meu primeiro livro. E eu me lembro de que quando eu comecei a ler, eu achei muito chato, sabe, ali o início. Eu falei assim, gente, como é que as pessoas gostam disso? Só que foi passando a página, sabe? Passei uma, passei outra e foi me dando um negocinho, uma vontade de saber o que ia acontecer. E aí eu lembro que eu colocava o livro assim na mesa, eu fechava o livro e pensava, vou fazer outra coisa. E era como se o livro me chamasse. Eu ficava pensando, mas o que vai acontecer com eles? O que vai acontecer ali? E aquele livro me chamava. E eu ia de novo. E foi a primeira vez que eu tive essa sensação de que o livro era magnético. Eu queria saber o que ia acontecer. E, gente, aquela foi a minha porta de entrada para a leitura mais complexa, sabe? De livros maiores, de mais de 200 páginas. E eu amei a leitura ali. Só que o que acontece? Depois daquele livro eu quis ler mais livros. E aí eu comecei a pedir minha mãe para comprar livro para mim, eu comecei a fazer coleção de livros. E aí na minha adolescência eu li muito. Só que até hoje, gente, tem livros que às vezes eu pego e eu acho muito chatos. Existe livro que eu pego e eu falo assim, meu Deus, eu não tô entendendo nada daqui. E olha que eu sou professora de literatura. Mas eu estou dizendo pra vocês, gente, é humano, é normal você pegar algo pra ler e às vezes achar chato. Porque às vezes não é uma linguagem que você está acostumado, às vezes não é um assunto que você tem muito interesse. Mas o que acontece? A leitura é como se fosse um esporte. Sabe quando você começa num esporte novo, que você fica todo dolorido, você não sabe muita coisa ali, você tem que aprender tudo do zero? A leitura é a mesma coisa, é como se fosse um esporte. Quanto mais você faz, melhor você fica. É como se fosse um músculo, sabe? Quando você faz a musculação, o seu músculo vai aumentando, vai ficando mais forte. A leitura é a mesma coisa. Quanto mais você lê, mais essa habilidade se aflora dentro de você e essa capacidade vai sendo aperfeiçoada. Então você começa a querer ler mais coisas e você começa a entender mais autores, mais tipos de linguagem, mais gêneros textuais. Então a leitura é um hábito. E como um hábito, você precisa sair da sua zona de conforto, como eu falei com vocês. Se na musculação, por exemplo, você tem que trocar de treino, né, em certos períodos de tempo, em todo o esporte, você não fica fazendo a mesma coisa por 3 meses, por 6 meses. Você tem que ir mudando para você poder ficar mais forte, para você poder ir além e ir saindo ali do seu limite. Por que a leitura seria diferente? Eu, como eu falei com vocês, eu não nasci leitora, só que eu fui entrando no meu limite. Quando eu vi assim, o meu limite é esse aqui. Até aqui eu não entendo o que esse cara fala, até aqui eu acho esse assunto muito chato, mas eu vou além desse limite. O meu limite, foi se expandindo, ele foi ficando maior. E hoje em dia, por mais que um livro não me interesse tanto, eu já consigo ter a habilidade de lê-lo. É claro que, como eu tenho menos tempo, né, gente, na minha vida, se eu percebo que o livro não me serve mesmo, eu largo ele pra lá e pego outro. Normal, não acho que isso seja errado. O que eu estou querendo dizer pra vocês é, hoje a minha capacidade de ler é maior do que era quando eu comecei. E isso pode acontecer com vocês também. Todo mundo pode ter essa capacidade. É como fazer academia. Você começa com seu músculo ali, fraquinho, pequenininho, e vai aumentando. A leitura é a mesma coisa. Não desistam de começar uma vida leitora. Agora, quer começar? Comece pelo que você gosta. Você gosta de HQ? Leia HQ por 2 anos, 3 anos. Mas quando chegar num momento que você já está ótimo na HQ, que você já leu muita, gente, HQ é história em quadrinhos, tá? Talvez eu não tenha falado isso, vou ter que colocar aí no início do vídeo. Mas se você perceber que você já está maravilhoso ali nas histórias em quadrinhos, você já entende tudo, vai para um outro tipo de livro, vai para um outro gênero textual, porque aí você vai perceber que o seu limite, vai começar a se expandir, a sua capacidade vai melhorar. E aí, quando você perceber, você já está adquirindo todo quanto é tipo de conhecimento e a sua mente já está se aperfeiçoando, o seu raciocínio linguístico melhorando. Os livros são uma ótima forma de adquirir conhecimento, porque eles trabalham não só a sua aptidão ali para aquele assunto, mas também trabalham a sua paciência, a sua ansiedade. Por quê? Porque eles não são uma forma rápida, eles fazem você raciocinar cada coisa de cada vez. Então, eles são uma maravilha para a sua cabeça. Adquirir conhecimento com um livro também é algo gostoso, é prazeroso, porque você senta, você passa um cafezinho, você marca, você coloca ali um post-it com aquilo que você pensou. Gente, é uma delícia. O seu momento de leitura pode ser uma delícia, sabe? Pode ser muito prazeroso.
Se eu fosse você, eu colocava o seu celular numa gaveta, faria ali um momento assim de leitura. Se você nunca leu, lê pelo menos 20 minutos, 30 minutos. Pode ser que nos primeiros dias seja chato, mas depois você vai perceber que você vai gostar daquilo ali, entende? E é o que eu falei, comece pelo que você gosta. Comece pelo que você gosta. Mas eu quero mostrar uma coisa pra vocês, que isso daqui também poucas pessoas falam. Este aqui é um livro que eu li em 2018. Gente, em 2018, a minha vida era outra. Eu era outra pessoa. Eu estava ali começando a minha jornada na vida adulta, começando a minha faculdade, começando a trabalhar como professora. E foi ali no final de 2018 para 2019 que eu comecei a ler esse livro. E ele fala sobre os tipos de amor, é do C.S. Lewis. O C.S. Lewis, se você não sabe, é o autor das Crônicas de Nárnia. A linguagem dele é um pouquinho mais difícil se você não está acostumado a ler livros, mas caso você já esteja acostumado a ler, e se isso já for um hábito na sua vida, o C.S. Lewis é uma boa forma de você aumentar o seu vocabulário, o seu raciocínio linguístico. Mas enfim, esse livro dele aqui é um livro teórico, não é um livro de histórias, né, como as Crônicas de Nárnia. É um livro que ele fala mesmo sobre os amores, sobre os tipos de amor que a gente tem na nossa vida. E ele já tá assim, ó, velhinho, sabe? Tá todo amareladinho, não sei se dá pra ver aqui direito. Foca a câmera. Aqui. Mas eu queria mostrar pra vocês que este livro está todo anotado, gente. Olha só. E uma coisa, mostrei rápido assim pra vocês não ficarem lendo as minhas anotações. Tem outras anotações aqui, no início do livro também. E uma coisa que eu falei que as pessoas não falam é sobre o quanto os livros podem ser cápsulas do tempo. Aquilo que você aprende com o livro não só fica na sua memória, como também fica nele mesmo. Se você anotar os insights que você teve, se você colocar ali o que você aprendeu, toda vez que você abre, que você visita esse livro, é como se você visitasse você mesmo naquele tempo. E essa conversa é tão boa para nossa vida. É uma jornada de autoconhecimento, sabe? Você poder ter como conversar com a sua eu do passado, poder entender a sua eu do presente. Tem vários livros meus que são todos anotados, muito anotados, porque, de fato, eu tenho esse prazer, sabe, de jogar o meu conhecimento para fora, assim como eu adquiro conhecimento durante a leitura, porque depois de um tempo eu olho para o que eu aprendi e eu consigo compreender quem eu posso ser hoje também. Então a leitura, ela não é só algo assim para você adquirir conhecimento, algo maçante, igual muitas pessoas pensam. A leitura também é uma jornada, é uma viagem em si mesmo. A leitura é afetiva, ela faz você sentir coisas sobre a vida e sobre a sua própria identidade que nenhuma outra forma de adquirir conhecimento faz você se sentir da mesma forma. Um filme, por exemplo, é algo maravilhoso, eu amo filmes. Só que o filme você muitas vezes assiste e aquilo ali acaba e você vai ver outro, você vai esquecer. A leitura não, a leitura você visita de novo e é como se fosse a primeira vez. Isso me encanta nos livros e eu quero muito que você também tenha esse tipo de encantamento. O meu desafio para nós hoje é: vamos aumentar essa média de leitura do Brasil? Vamos? Você que está assistindo aí a esse vídeo, eu tenho 40 anos, 50 anos, nunca é tarde. Começa por um assunto que você gosta. Eu gosto de falar sobre a alma, sobre a vida. Vai ler Augusto Cury, então. Eu gosto de ler livros de história. Vai em alguma loja aí, vê o primeiro livro que você pegar, mesmo que seja um livro infanto-juvenil, leia esse livro como porta de entrada para o mundo da leitura. Eu gosto de livro da minha religião. Procura aí um autor que você goste dentro da sua religião, que tenha uma linguagem fácil para você começar e depois você vai aumentando essa linguagem. Então é isso que eu queria falar com vocês. A leitura é uma forma magnífica de você mudar a sua vida, a sua percepção e a sua visão de mundo. Mas a leitura também é uma forma magnífica de você se encontrar consigo mesmo, em várias fases da vida, de maneiras diferentes. É como se você estivesse conversando com as pessoas que também já passaram por aquilo ali, que tem coisas a falar para você. A leitura é uma forma incrível de se viver a vida. E eu convido você a aumentar essa média aí dos brasileiros e a influenciar pessoas a lerem livros também, porque a gente pode ter uma sociedade melhor se nós tivermos uma sociedade leitora, tá bom? E é isso. Um beijo pra você, deixa aí seu comentário sobre a leitura, fala aí quantos livros você lê por ano, qual tipo de leitura que você gosta, que eu quero saber, tá bom? É isso, beijão!